classe. Obrigado. Eu gostaria de saudar, em nome de Jesus, a Igreja Hebron. É muito bom para ver tanta gente, muitas pessoas aqui. Eu sou inglês da Inglaterra, mas nós moramos no país de Gales. Espero que vocês possam me ouvir, né? Vai melhorar, muito bom. Eu não vou gritar, muito bom, está melhorando já. E é muito bom renovar a comunhão com os amados aqui. E nós saímos do Brasil em 2012, 4 anos atrás. E o tempo passa muito rápido. E Deus nos deu o privilégio para voltar uma vez cada ano. E minha esposa está aqui com 2 filhas minhas também. Nós temos mais 2 filhas. E Hannah, a mais velha, estava no Brasil 2 semanas atrás. Maria também, ela estava no Brasil 3 semanas atrás, até ela estava aqui em Manaus. E nós sempre amamos este país. E vocês podem continuar orando por nós. Nós precisamos das suas orações. Eu sou pastor de uma igreja batista perto do capital do país de Gales. E nós não temos muitos jovens em nossa igreja. Nós temos apenas 6 jovens. Nós temos apenas 6 crianças em nossa igreja. Nós temos mais ou menos 70 pessoas que vêm para a igreja, mas é uma igreja pequena. E ao nosso redor nós temos igrejas com 8 pessoas, com 11 pessoas, com 15 pessoas, igrejas pequenas. E nós precisamos das suas orações. Nós já temos brasileiros trabalhando nos vales perto de nós. Isso é muito bom. E nós recebemos um casal recentemente de São Paulo. Este casal é muito esforçado e vem bem cedo para a igreja, fica o dia todo conosco, 12 horas no domingo, volta pelo trem, o comboio à noite. E é maravilhoso para ter um casal brasileiro conosco. E em setembro, Deus permitindo, eu vou para Portugal. Eu vou visitar o pastor Jorge Maxi. E alguém da missão vai filmar a obra dele. E com ele nós vamos para Lisboa. E nós vamos filmar a obra missionária em Lisboa. Depois nós vamos para Sines. E depois nós vamos para Beja para visitar o pastor Elias. E eu vou pregar na conferência lá com o pastor Victor Maxwell. Então eu espero que nós possamos mandar o filme para vocês sobre a obra missionária em Portugal. E é muito mais difícil em Portugal do que no país de Gales. Nós temos muitos mais crentes em nosso país do que lá. É muito, muito difícil lá. Então, por favor, orem por nós. E nós vamos orar por vocês. Os cultos da minha igreja acabaram várias horas atrás. Lá é 1h da madrugada, minhas filhas estão dormindo lá. Mas, em nome da minha igreja Batista Tabor, eu gostaria de saudar os irmãos. Amém. A Bíblia é um livro maravilhoso. Todas as suas palavras são puras. Nenhuma delas vai cair ao chão. A palavra de Deus dura para sempre. Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta e prepara para o Novo Testamento. No Antigo Testamento tem muitas figuras de Cristo, Jesus. Tem muitos tipos de Cristo. Por exemplo, nós podemos ler em Gênesis capítulo 22, sobre Abraão, oferecendo o seu filho único, Isaque, como sacrifício no Monte Moriá. Isso é uma figura, uma foto do Pai Celestial, oferecendo seu filho amado, seu único filho, Jesus Cristo, no Monte do Calvário.
Nós podemos ler sobre a história de José, em sua humilhação e depois sua exaltação. E nós pensamos em Jesus, que foi humilhado e depois exaltado. Nós podemos pensar em Moisés, quando ele ofereceu o cordeiro pascal. Quando os israelitas, os hebreus, pintaram suas casas, a porta da casa com o sangue do cordeiro. E nós devemos pensar que isso nos aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O povo no Antigo Testamento, eles eram escravos. Mas através de Moisés, o libertador, eles foram libertados da escravidão e dirigidos para a terra prometida. Mas precisava, em primeiro lugar, a morte do cordeiro pascal e a aplicação do sangue nas portas das casas. Nosso cordeiro pascal morreu em nosso favor e o seu sangue foi aplicado em nossas vidas, a porta do nosso coração. E nós fomos resgatados da escravidão do pecado. No Antigo Testamento tem muitas figuras, muitos tipos de Cristo. Mas quando Jesus Cristo queria falar sobre a sua morte e a sua ressurreição, ele escolheu Jonas. Jonas morava no século antes de Cristo, no 8º século antes de Cristo. E aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 39, no final do versículo, Jesus fala sobre o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, versículo 40, Jesus falou assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando Jesus Cristo estava ensinando, quando ele estava pregando, pelo menos 2 vezes ele falou sobre o sinal de Jonas. Olha para Mateus, capítulo 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Versículo 2. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. É muito interessante que Jesus falou sobre Jonas e o sinal de Jonas. E hoje nós vamos pensar nisto. Note bem, em primeiro lugar, os fariseus e os escribas também, em Mateus 12, se aproximaram de Jesus e falaram com ele. Depois, em capítulo 16, outras pessoas chegaram, os fariseus e os saduceus. Eles eram inimigos de Deus e inimigos de Jesus Cristo. Pessoas religiosas, mas contra Jesus Cristo e contra o evangelho que Jesus Cristo pregou. E Jesus Cristo falou sobre o sinal de Jonas para eles. Quem era Jonas? Você pode ler sobre ele no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele era filho de Amitai, um profeta em Israel.
Ele profetizou durante o reino de Jeroboão, o segundo, e ele profetizou a expansão do reino. E ele foi o primeiro profeta e o único profeta para sair da terra de Israel e pregar para os gentios em Nínive, o capital da Síria. Vocês conhecem bem a história dele. E o que aconteceu? Quando ele foi lá e pregou, 120 mil pessoas foram convertidas. Muitas vezes nós pensamos sobre o dia de Pentecostes, né? E nós pensamos em 3 mil pessoas. Depois nós pensamos em 5 mil pessoas. Mas quando Jonas pregou, 120 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados. E Jesus Cristo, ele falou sobre Jonas. Com certeza, as pessoas que estavam ouvindo Jesus Cristo talvez tinham muito prejuízo nos seus corações, porque Jonas pregou para os gentios e os judeus odiavam os gentios. Hoje à noite eu gostaria de fazer 3 perguntas. A primeira pergunta vai ser isso: por que Jesus não daria um sinal para os judeus? Apenas o sinal de Jonas. Eles estavam pedindo um sinal. Por favor, nos dá um sinal dos céus. Nos dá. E Jesus Cristo disse: eu não vou dar apenas o sinal de Jonas. E nós vamos perguntar por quê. Em segundo lugar, nós vamos fazer mais uma pergunta. O que é o sinal de Jonas? Em terceiro lugar, o que é a mensagem para nós hoje à noite? Vamos para versículo 38 de Mateus 12. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Aqui nós temos a liderança religiosa totalmente insincera. Eles usavam a palavra mestre, mas eram hipócritas. Olha, em versículo 24, os fariseus estavam dizendo que Jesus Cristo expeliu demônios através de Satanás. E agora nós temos fingimento aqui. Pessoas religiosas sabem bem fingir, sabem bajular, sabem ganhar vantagem, sabem usar palavras bonitas, mas Deus conhece o coração. Eles não respeitaram Jesus, mesmo usando a palavra mestre. E Jesus Cristo estava pregando. E nós lemos aqui em versículo 38, eles responderam. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mas Jesus Cristo não fez uma pergunta. Ele não fez uma pergunta. Mas eles estavam respondendo, querendo dizer que eles não queriam ouvir o que Jesus Cristo estava dizendo. Porque o que eles pediram tinha nada a ver com a pregação de Jesus. Jesus Cristo estava dizendo: olhe para uma árvore boa tem bom fruto, mas uma árvore má tem fruto mau. E ele estava dizendo: olhe para as suas vidas. Se seu coração é um coração novo, regenerado, um coração com bom tesouro, sua boca vai falar coisas boas. Você vai falar de Deus, de Jesus. Sinceramente, você vai falar da palavra de Deus, você vai edificar as pessoas. Mas se seu coração não é convertido, é um coração corrupto, um coração cheio de maldade, sua boca vai representar o seu coração. E Jesus Cristo disse que suas palavras revelam o que está no coração e você vai ser julgado pelas suas palavras. Olha, versículo 37.
porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Alguém que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador é justificado diante de Deus, mas alguém que nega Jesus Cristo vai ser condenado. Jesus Cristo estava pregando, mas nós lemos, os fariseus replicaram. Eles responderam, mas o que eles disseram tinha nada a ver com o que Jesus Cristo estava ensinando. Eram insinceros. Eles queriam uma prova. Em capítulo 16, versículo 1, fala que mais tarde os fariseus e saduceus queriam um sinal do céu. Talvez eles estavam querendo pão do céu, maná, porque eles falaram muito em Moisés. Moisés, ele nos deu pão do céu. Então, Jesus, nós queremos um sinal do céu. Talvez eles estavam querendo uma outra coisa no céu. Uma grande estrela, um movimento do sol, alguma coisa nos céus. Eles estavam dizendo, não é suficiente o que você está fazendo aqui na terra. Nós queremos um sinal dos céus. Imagine isso, imagine a incredulidade deles. Jesus Cristo alimentou 5 homens, mais mulheres e mais crianças com apenas 2 peixes e 5 pães. Depois ele alimentou 4.000 pessoas. Ele curou o cego, ele curou o paralítico, o aleijado, o leproso. Ele levantou os mortos. Ele fez calmar uma tempestade. Jesus Cristo fez milagre após milagre. E eles queriam mais uma prova. E Jesus Cristo estava em frente deles, o próprio Filho de Deus. Ele disse, eu não vou dar um sinal. Uma geração má e adulta pede um sinal. Mas eu não vou dar. Apenas o sinal de Jonas. Em Marcos 8, versículo 12, nós lemos, Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Jesus Cristo foi profundamente comovido com a situação da incredulidade do povo. E hoje é diferente. Pessoas estão querendo sinais, milagres, provas. As pessoas estão buscando estas coisas. Infelizmente, muitas pessoas estão procurando sinais e não procurando Jesus Cristo. E não acreditando na sua palavra nua. Não estão acreditando na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3, Jesus Cristo disse para eles, mas vocês definem bem os tempos. A previsão do tempo vocês conseguem entender. Quando nós temos um céu vermelho de noite, nós sabemos que o próximo dia vai ser um dia bonito. E quando tem o céu vermelho pela manhã, bem cedo, nós sabemos que aquele dia vai ser um dia de chuva e de tempestade. Ele falou, vocês conseguem discernir os tempos. Mas as coisas mais importantes, o estado espiritual da nação, o estado do seu coração, as coisas mais importantes, vocês não sabem discernir. É a mesma coisa hoje, né? Nosso país, o Reino Unido, nós saímos do bloco europeu. E antes de sair, muitos economistas estavam dizendo, mas vai ser difícil. A Libra vai cair, a economia vai ter dificuldade. Antes foi falado e logo depois aconteceu, mas não quer dizer que vai continuar acontecendo. Mas eles sabiam discernir o que iria acontecer. Eles diziam,
vai acontecer e aconteceu. Aqui em Manaus, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, talvez, eles estavam dizendo, mas vai ter chuva até o final de julho. E você estava pensando, será que vai ter chuva até o final de julho? E essa semana passada nós tínhamos bastante chuva, né? As pessoas sabem discernir até um ponto. Os tempos. Mas será que nós estamos discernindo as coisas mais importantes? A agenda liberal de sexualidade? O que isso está gerando? Uma coisa terrível em todas as nações. A ganância, loteria nacional, estas coisas, o que está gerando na nação? A rejeição do evangelho, o que isso é gerando, produzindo. E pessoas querem provas, mas não conseguem enxergar e ver a situação da nação, a situação dos corações das pessoas. Não estão percebendo o que está acontecendo. E nós devemos orar. Deus nos desperta para que nós possamos ver o que o Senhor está vendo. E nós possamos orar. E nós possamos viver como o Senhor quer que nós vivamos. Então, nossa primeira pergunta. Por que Jesus Cristo não queria dar um sinal para eles? Apenas o sinal de Jonas. Por quê? Porque não foi necessário. Ele já estava em frente deles, o próprio Filho de Deus. Ele estava dando a palavra de Deus. E por que ele iria se submeter a eles? Por que ele iria dar um sinal nos céus? Não foi necessário. Então vamos pensar sobre o sinal de Jonas. O que quer dizer isso? Versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vocês conhecem bem a história de Jonas, né? Jonas, ele foi chamado para Nínive. E ele não queria ir. Deus disse, vá para lá, para a Síria, o capital. Ele disse, eu não vou porque este povo é um povo violento, um povo de muita maldade. Os inimigos dos judeus, eu não vou. Então, ele foi na outra direção. Ele desceu até Jope, entrou num barco. Ele tinha suficiente dinheiro para pagar sua passagem. Com certeza, naquela época, o profeta não tinha muito dinheiro. Provavelmente não tinha muitos barcos indo para Tarsis, mas ele tinha suficiente. O navio, o barco estava lá, ele entrou, ele desceu, ficou no porão, dormindo. E Deus enviou, Deus mandou, Deus lançou sobre uma grande tempestade. Os marinheiros ficaram com muito pavor. O capitão foi lá para baixo, ele acordou Jonas, disse, levante-te, clama ao seu Deus. Imagine isso, 10 crentes, pessoas idólatras, falando para seu servo para orar. Será que isso já aconteceu com você? Você está desobedecendo a Deus? Você não está andando com Deus? Você está fazendo coisas que não agradam a Deus? Você não está fazendo a vontade de Deus? E um descrente vem e fala, ore por mim. E você sente muito mal. Jonas, ele se levantou. Eles lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. E ele disse, vocês precisam me lançar no mar. Eles não queriam, mas eles tomaram Jonas e o lançou no mar. E logo a tempestade acabou. Mas Deus preparou um grande peixe. E o grande peixe engoliu Jonas.
Um milagre aconteceu. Ele ficou na barriga do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Você pode imaginar isso? Os músculos do peixe, né? O cheiro. Imagine o sofrimento dele, mas lá ele orou, lá ele buscou a Deus. E depois de 3 dias e 3 noites, Deus falou para o peixe, e o peixe o vomitou. E Jesus Cristo disse, isso é uma figura da minha morte e do minha ressurreição. Eu vou entrar no coração da terra, eu vou ficar no túmulo, no sepulcro 3 dias. No 3º dia, eu vou me ressuscitar. E você pensa, mas por que este foi o sinal? Mas lembra o que aconteceu depois? Ele foi para os gentios. E ele pregou contra a cidade. Ele pregou uma mensagem muito dura, mas Deus usou a mensagem dele. E muitos foram salvos, a graça de Deus. Através, vamos dizer, a morte e a ressurreição de Jonas, os gentios foram alcançados. Uma foto de Jesus Cristo. Jesus Cristo realmente morreu. E Ele tomou sobre si os nossos pecados. E Ele ressuscitou no 3º dia. E aquele que crê nele, quem seja, vai ser salvo. Os ninivitas mereciam a graça de Deus. Eles estavam buscando a Deus. Os ninivitas estavam realmente querendo seguir a Deus? Não. Eles eram pessoas ignorantes, não conheciam a palavra de Deus, pessoas cruéis, pessoas longe de Deus, sem as promessas de Deus, na escuridão, mas a graça de Deus alcançou este povo. E isso é uma mensagem maravilhosa, porque hoje à noite, talvez você não conheça muito da Bíblia. Talvez você está vivendo em pecado, longe de Deus. Mas a graça de Deus pode te salvar. Os ninivitas se arrependeram. O rei se arrependeu. A pessoa menor arrependeu-se. E você pode se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus e confiar em Jesus Cristo. E hoje à noite você vai ser salvo. Quando Jesus Cristo estava falando com os fariseus e os escribas, com certeza eles não entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo. Mas nós entendemos, porque nós temos a revelação completa de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Foi necessário para Jesus Cristo morrer? Foi. Porque nossos pecados são tão terríveis que somente o sangue perfeito de Jesus Cristo, somente isso foi necessário para pagar o preço dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, Ele apagou os nossos pecados, Ele lavou os nossos pecados, Ele cancelou a nossa dívida. Ele fez tudo o que nós precisamos. E Ele ressuscitou, vencendo a morte. E aquele que crê nele vai ser salvo. Então, o que é a mensagem para nós hoje? Uma mensagem é isso, que hoje é o dia da salvação. Vamos crer em Jesus Cristo. Mas nós temos mais uma outra mensagem, versículo 41. Fala do julgamento. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas.
Jonas, ele era o profeta mais desmotivado no mundo. Um evangelista sem compaixão, sem amor, que não queria obedecer a Deus. E mesmo quando ele foi, e quando ele pregou para a cidade, depois ele ficou zangado, com raiva, porque ele não aceitou que Deus salvou este povo. Deus poupou este povo. Mas mesmo assim, um pregador sem coração, um pregador sem amor, mesmo assim os ninevitas o ouviram e se arrependeram. Mas imagine agora Jesus Cristo, cheio de amor, cheio de compaixão, em frente da nação dos judeus, pregando. Jesus Cristo chorando sobre Jerusalém. Imagine este povo rejeitando o Filho de Deus, cheio de compaixão, quando os ninevitas aceitaram uma pessoa como Jonas e a mensagem dele. O que foi que Jonas pregou? Ele disse, vocês têm 40 dias só. Depois de 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Isso foi a mensagem dele. Ele não deu esperança. Ele pregou somente julgamento. Eles ouviram sim. Foi uma mensagem dura sim. Eles responderam. Qual foi a mensagem de Jesus? Jesus falou sobre o julgamento sim, mas ele pregou a salvação. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus Cristo foi enviado para evangelizar os pobres do Espírito. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jonas pregou isso? Não. Jonas não pregou libertação. Ele pregou julgamento, mas Jesus Cristo proclamou libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Que maravilha! Jesus Cristo pregou a salvação. Mas imagine isso. A geração para quem Jesus Cristo estava pregando não recebeu a sua palavra. Quando os ninevitas receberam a pregação de Jonas. Os ninevitas não sabiam de nada. Eram pessoas idólatras, ignorantes. Mas os judeus tinham a lei de Deus, as promessas de Deus, os profetas, a aliança. Eles tinham todos os privilégios. Mas mesmo assim, com todos os privilégios, eles rebelaram. Posso dizer sobre o meu país, nós recebemos muitos privilégios. O prédio da minha igreja tem quase 200 anos. A igreja vem de 400 anos atrás. Nós temos muitos livros que nos ajudam. Nós temos o Evangelho por muitos anos, mas nós estamos rejeitando todos os nossos privilégios. E agora pessoas em outras partes do mundo que não ouviram a palavra, antes estão recebendo a palavra de Deus. Mas você, hoje à noite, talvez isso é a primeira vez aqui nesta igreja, ou a segunda vez, ou a terceira vez, ou a quarta vez. E você não conhece muito da palavra, mas Deus está te chamando. Você vai responder? Porque vai ter um dia chamado o dia do juízo. E naquele dia, os ninavitas vão se levantar e vão condenar a geração em que Jesus Cristo estava pregando, aquela geração. Mas a nossa geração, você, no dia do juízo, você vai estar em pé porque você tem colocado sua fé em Jesus Cristo, você crê nele. Os ninavitas vão
fala contra vocês também. No final aqui, fala também sobre uma rainha. Esta rainha, a rainha Sabá, a rainha do sul, ela também vai se levantar no juízo e ela vai condenar, porque ela se esforçou tanto, ela queria ouvir a sabedoria de Salomão. E ela foi longe para ouvir a sabedoria dele. Mas Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E ele estava dizendo, eu estou aqui. Eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que Salomão. Eu sou a verdade. Eu sou o verbo. Eu sou a sabedoria de Deus. Eu sou a solução. Eu vou morrer. Isso é o sinal. Eu vou ressuscitar. Vocês precisam crer em mim. Nós não devemos colocar nossa confiança em pessoas. Nem o pastor, em nenhuma pessoa. Nós devemos olhar somente para Jesus e crer nele. Em versículo 43 a 45, Jesus Cristo fala mais uma coisa muito séria. Ele fala sobre alguém que tem um espírito imundo. E ele usa esta situação para falar sobre o espírito imundo, ele sai da pessoa, ele vai para os lugares áridos. E depois, não achando um lugar, ele quer voltar para a sua casa, ele quer voltar para aquela pessoa. Ele se encontra a casa vazia, varrida, ornamentada, e ele entra. E quando ele entra, ele traz 7 mais espíritos imundos. E Jesus Cristo falou assim, aquela pessoa está num estado pior do que estava antes. E depois, no final de versículo 45, ele fala, assim também acontecerá a esta geração perversa. Quer dizer, se nós não aceitamos a palavra de Deus e nós rejeitamos a palavra de Deus, mas mesmo assim nós tentamos nos limpar. Nós queremos uma casa, ornamentada, nós queremos uma vida boa, nós queremos nos reformar, nós queremos nos melhorar. Mas se nós não aceitamos Jesus e a sua palavra, a nossa situação, em vez de melhorar, vai piorar. Jesus Cristo está dizendo, lembre dos ninivitas, pessoas ignorantes, mas a bondade e a graça de Deus para estas pessoas, assim, vocês precisam crer, vocês precisam se arrepender e vocês precisam voltar para Deus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, por nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te honrar e te louvar e te glorificar. E, ó Pai, nós colocamos em tuas mãos santas aquela pessoa aqui hoje à noite que está resistindo à tua palavra. Que o Senhor mesmo possa penetrar e entrar e possa dar convicção do pecado e possa trazer esta pessoa para os teus pés para ser salva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.